Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso programa número 5, programa 10 mais Direito Empresarial, onde nós vamos estudar de maneira objetiva, direta, questões que são importantes sobre direito empresarial. Hoje nós vamos receber o Dr. Francisco Satiro, que é professor de Direito Comercial da USP, também nosso professor no curso atualizado da Lei 11.101 de 2005, à luz da Lei 14.112 de 2020. Estamos esperando aqui o Dr. Satiro. Bom, agora já vi aqui, vamos fazer o convite. Agora sim. Bom dia, Juan. Tudo Bom bom? dia, me ouve bem? Ouço bem, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E você, como você está, meu amigo? Tudo Professor ótimo, Satiro? tudo tranquilo. E aí? Tudo certinho, né? Esse ano novo aí prometendo, vamos ver se fica melhor que 2020. Não é muito difícil, né? Não, vai ser um bom ano, vai ser um bom ano. Bom, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa número 5, programa 10 mais Direito Empresarial, que tem uma proposta acadêmica de ser um instrumento importante para a gente estudar de maneira direta e objetiva temas que são relevantes no direito empresarial. E nesse caso, no dia de hoje, a gente vai receber, então, como eu dizia para os nossos seguidores, o Dr. Satiro, que é professor de Direito Comercial da USP, e hoje ele vai falar sobre um tema que é muito importante, produtor rural, um tema que é relevante sobre vários aspectos, a questão da importância do agronegócio no Brasil, decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, terceira e quarta turmas, decidiram sobre esse tema envolvendo a insolvência empresarial do produtor rural e também a questão que envolve a atualização da Lei 14 de 2020. Alguns artigos dispuseram sobre o produtor rural, 48, parágrafo 2º a 5º, 49, parágrafo 6º a 9º e o 70A. E são sobre esses pontos que o doutor Satiro vai expor, então, agora de maneira direta e objetiva. Palavra contigo, meu amigo. Obrigado, Juan. Uma satisfação poder estar aqui. Fiquei muito mais importante de poder participar das suas famosas lives, né? Agora eu posso dizer que agora eu posso morrer feliz. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho de produtor rural, né? Produtor rural na recuperação judicial foi durante muito tempo um problema muito sério, né? E não era para menos, durante a reforma, a proposta de reforma da Lei 11.101, se levantaram muitas questões envolvendo o produtor rural. Se a gente, só para sintonizar, só para dar uma circunstância para quem está acompanhando, tradicionalmente, né, a atividade rural, que envolve plantação e a atividade que envolve imóveis, não fazia parte do direito comercial. Então, até por essa questão histórica, o Código Civil tem uma regulamentação específica, né? Tem 2 artigos, 970 e 971, que tratam especificamente do regime do produtor rural, do chamado empresário rural, e dizem que ele só será empresário se ele quiser se registrar. Esse conceito não batia muito com o conceito da Lei 11.101, que previa a questão do empresário, e começaram a surgir problemas. E, para terminar esse histórico de 1 minuto e 15, em 2013, o legislador resolveu, pela Lei 12.873, resolveu o problema do produtor rural, pessoa jurídica, dizendo que bastava ele se inscrever na junta comercial e apresentar determinados documentos, que isso seria o suficiente para ele poder pedir recuperação judicial. Mas ele também estaria sujeito à falência. Quando isso ficou acertado, começou a discussão sobre a possibilidade ou não do produtor rural, pessoa natural, também ter a recuperação judicial
e, por consequência, ter a sua falência decretada. E, como bem falou, a primeira solução, né, a primeira medida veio no RESP 1.800.032, que definiu que sim, o produtor rural poderia simplesmente fazer a sua inscrição e a partir do momento que ele fizer a sua inscrição, ele pode comprovar os 2 anos de prática regular com base na sua prática não empresarial, mas na sua prática de natureza simples, né, não empresária. Essa era a situação que a gente tinha até entrar a discussão do PL, e o PL gerou uma série de dúvidas, porque o mercado de produtor rural é um mercado complexo, não é um mercado simples. Então você tem certos produtores rurais que se preocupavam com a possibilidade de poder pedir a recuperação judicial, e por outro lado, todo um mercado de fornecedores de crédito preocupado que a recuperação judicial viesse a alterar as bases das relações comerciais que eles tinham. Então, não é uma surpresa que, no final das contas, os dispositivos que entraram, aos quais o Anja fez referência, eles têm um caráter misto. Eles abrem algumas portas, fecham outras portas. É esse hoje o regime que a gente tem. Produtores rurais, pessoas naturais, podem pedir recuperação judicial. Produtores rurais, pessoas jurídicas, podem pedir recuperação judicial, mas a gente tem agora alguns dispositivos específicos que valem para os dois, né? Então tem que se sopesar isso. Certo. A questão desse artigo 49, parágrafo 6º a 9º, os créditos estão sujeitos a essa recuperação. Uma questão que ficou ali um pouco controvertida, uma redação um pouco dúbia. O que você achou sobre essa reforma, sobre esses pontos? Então, esses são os pontos da solução de tentativa de equilíbrio do legislador. Então, quando ele abre uma porta e diz produtor rural, pessoa natural, pode pedir recuperação judicial, por outro lado, ele tira a possibilidade de certos créditos se submeterem à recuperação judicial em qualquer caso de produtor rural. Então, eu posso afirmar com total segurança de que, se por um lado há um avanço sob o ponto de vista do produtor rural, pessoa natural, do ponto de vista legislativo, né, porque no fundo ele já tinha isso jurisprudencialmente, há um retrocesso do ponto de vista do produtor rural, né, daquele que vai pedir a recuperação judicial, quanto ao tipo de crédito abarcado, principalmente na recuperação judicial. Então, o artigo que você mencionou, o 49, parágrafo 6º, diz que dívidas não contabilizadas ou não decorrentes da atividade empresária não se sujeitam à recuperação judicial. Há uma grande discussão sobre isso, porque esse foi um ponto do acórdão do 1.800.032 lá atrás, mas há, a meu ver, um pequeno equívoco. Porque quando o empresário rural, pessoa natural, se inscreve, ele não se transforma em pessoa jurídica. Ele se transforma em empresário individual regular. E o empresário individual não tem patrimônio segregado. A pessoa jurídica tem o seu próprio patrimônio, mas o empresário individual, seja ele produtor rural ou não, tem um único patrimônio e esse patrimônio responde por todas as suas dívidas, sejam elas decorrentes de atividade empresária ou não. Então, imagino que isso vá trazer complicações mais tarde. Como ele não tem essa divisão, o natural seria que na recuperação judicial dele se incluíssem também as dívidas que não são dívidas decorrentes de atividade empresária. A mesma coisa quando se fala de dívida não contabilizada. Eu entendo, a ideia era não surpreender os credores. Mas quem define a contabilização é o produtor rural e o seu auxiliar contábil. Isso significa que se garante ao produtor rural a prerrogativa de definir, ainda que correndo o risco de incorrer na responsabilidade por isso, de definir quem
se sujeita ou não se sujeita à recuperação judicial, bastando para isso contabilizar ou não. Então, são pontos bem polêmicos, acredito que a gente vai ter muita discussão, a gente vai tratar especificamente de cada um deles na aula do curso, do seu curso, mas são muitas as dúvidas que surgem a partir desses dispositivos. Exatamente. A gente tem uma dúvida importante sobre a interpretação dessa regra, por isso que eu achei importante a gente trazer aqui nessa discussão. Apesar de ser uma live bastante direta, a gente sempre traz os pontos mais relevantes. E a gente vai ter uma discussão aqui, Satira, não sei se você concorda com essa visão que você trouxe, e por outro lado, se a gente não estaria criando aqui, ou se foi criado um patrimônio de afetação para o empreendedor rural individual, né, pessoa física. Então, essa é uma questão que você vai poder discutir no nosso curso, na verdade, né? Não é meu, é nosso curso atualizado, a Lei 11.101 de 2005. E a gente também trouxe, a gente também fez menção aqui no início, e acho que também essa é uma inovação, é a questão do artigo 70A, né? O produtor rural num plano especial. Não sei se vai ter muita atratividade para ele, mas também é mais uma novidade, né? Você tem toda a razão. Na verdade, os estudos mostram que se usa pouquíssimo essa recuperação judicial especial. Ela não é um bom instrumento. Então, oferecer para o pequeno proprietário rural, quer dizer, com faturamento até 4.800.000, a possibilidade de pedir a recuperação judicial especial, não me parece grande coisa. Por outro lado, como várias vezes já destacou a própria doutora Anglizei, lá de Cuiabá, que esse dispositivo às vezes deixa a impressão de que só o produtor rural que tem faturamento até 4.800.000 reais pode pedir recuperação judicial. Não é verdade. Qualquer produtor rural agora pode pedir recuperação judicial. A diferença é que se o faturamento for até 4.800, ele tem a prerrogativa de usar a recuperação judicial especial, que cá para nós dificilmente será utilizada, né? O estudo do Neto aqui em São Paulo mostra que de 2016 para cá foram 3 pedidos de recuperação judicial especial só. Mesmo aquele que estaria legitimado a usar a recuperação judicial especial opta pela recuperação judicial comum por toda a facilidade que ele tem nas disposições sobre plano, como ele pode lidar com os seus créditos, distribuir no tempo e assim sucessivamente. Então não me parece ser essa uma... Ela mais confunde do que ajuda. Não me parece ser uma grande medida de proteção para os produtores rurais, pessoas naturais, não. Excelente. Bom, a gente terminou aqui o nosso tempo de live, que é esse objetivo realmente de ser muito direto, objetivo de não ser aquela live de 1 hora, 40 minutos, cansativa, mas importante. E o professor Satiro era um dos grandes nomes que eu gostaria muito de ter compartilhado antes, uma live. A gente conseguiu agora agendar, né, para que a gente pudesse ter essa oportunidade incrível de tê-lo aqui no nosso programa, o programa número 5, 10 mais Direito Empresarial. Se você gostou, então você pode assistir novamente no canal YouTube, também no IGTV, aqui no meu canal no Instagram, assim como também os outros programas que foram feitos, né, os 4 outros programas com o Dr. Daniel Carnio, o Pablo Arruda, a Juliana Bumachá e a Joyce Ruiz. Então são grandes professores, temas importantes. Em 10 minutos você vai ter uma informação relevante sobre direito empresarial. E eu já anuncio aqui, professor Satiro, a gente vai ter no programa número 6, vou colocar aqui para vocês, a gente vai ter o Dr. Pedro Teixeira. Ele amanhã, aí a gente vai mudar um pouquinho o nosso horário, vai ser à noite, vai ser às 6 horas. O Dr. Pedro Teixeira vai falar sobre a recuperação extrajudicial, ele que fez parte da comissão de juristas, trabalhou bastante nessa reforma da Lei 14.112 de 2020. Então vai ser um prazer recebê-lo aqui também. E, claro, não poderia deixar de também aqui compartilhar com vocês, se vocês quiserem participar do nosso curso. O professor Satiro é uma das grandes estrelas
que nós vamos ter nesse curso. Nós vamos, já está disponível no RJ Plus, já temos aulas incluídas na área do aluno, né? Inclusive já com aulas totalmente atualizadas. Então, você também pode fazer parte, pode estudar um pouco mais produtor rural, um dos temas que o Dr. Satiro vai ministrar e vai aprofundar com vocês. Satiro, então eu queria agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Sua agenda é muito difícil, não é à toa que é um dos grandes nomes que nós temos de direito empresarial, especialmente recuperação de empresas, reestruturação no nosso país. Então, fiquei muito feliz mesmo. Hoje é um dia, para mim, de muita felicidade tê-lo aqui. O prazer é recíproco, foi uma satisfação poder participar. E essas questões que a gente levantou, ainda questões de cooperativa, crédito rural oficial, crédito para compra de terra, tudo isso vai estar bem discutidinho lá na aula específica disso do curso. Certo. Então, deixa eu agradecer a todos que assistiram ao vivo, agradecer a todos que estão assistindo aqui na reprise, porque vai ficar gravado. E se você gostou, então, vai lá assistir no YouTube, né, o nosso canal. Você tem a oportunidade de assistir os outros programas também. Programa 5, daqui a pouco vai ser incluído também lá no nosso canal. Grande abraço para